Boa tarde. Opa, posso falar? Som ok, imagem ok? Bem, essa semana nós tivemos mais uma semana de novas informações, muitos desafios. Nós tivemos a chegada na terceira versão da pesquisa sorológica que está sendo feita. Tivemos também acesso, né, a estimativa da curva epidemiológica feita pela Universidade Federal do Piauí. E, ao mesmo tempo, tivemos boas notícias em relação à taxa de isolamento. Então, é mais ou menos esse quadro dessa semana que passa. Nós temos melhores informações sobre a nossa realidade. Lá em 23 de março, quando o decreto foi assinado, um dos desafios que nós tínhamos era justamente a falta de informações. Estávamos numa floresta escura e dando passos adiante em situação de extrema incerteza. Então, a existência desses dois instrumentos, especialmente dessa testagem amostral, assim como também desse modelo matemático, nos permitem ter uma visão mais realista, né, da nossa crise atual. Nesse sábado, nós estamos terminando, né, algumas medidas adicionais ao que aconteceu nessa semana. Então, alguns debates que estão sendo feitos e que dão origem, né, a essas medidas complementares que estão sendo tocadas. Pode passar adiante. A prefeitura nesse fim de semana está publicando alguns decretos, justamente para aperfeiçoar, né, essa nossa estratégia, né, de enfrentamento, né, da propagação do vírus. Qual é o nosso grande desafio? Isso ficou bastante claro essa semana, quando nós fizemos uma apresentação da nossa pesquisa sorológica, nossa investigação sorológica. Nós estamos fazendo todos os fins de semana, com 900 pessoas sendo testadas, através de uma amostra montada a partir das nossas unidades básicas de saúde, com a presença também do Instituto de Pesquisa. E nós conseguimos fazer a estimativa, né, do nosso R0. O R0 é basicamente, né, a quantidade de pessoas que são infectadas por uma pessoa já infectada durante o período de 14 dias. Então, esse R0, ele é uma condição necessária, né, para que é um índice fundamental para que nós possamos entender, né, a curva de propagação. Enquanto o R0 for maior do que 1, nós vamos ter uma situação explosiva na cidade. E, ao mesmo tempo, quando nós tivermos um R0 menor do que 1, nós vamos ter a epidemia baixando, né, desaparecendo, sumindo. Quando o R0 for igual a 1, nós vamos ter uma quantidade de infectados constantes ao longo do tempo. Portanto, para que nós possamos pensar, né, no que vamos fazer em termos futuro da economia, para que nós possamos ter uma retomada que seja segura, que seja gradual da economia, nós só podemos imaginar isso quando nós tivermos atingido esse R0 igual a 1. Atualmente, as pesquisas mostraram, como a gente demonstrou nessa semana, um R0 igual a 1,6. Pode passar, por favor. Então, o que é que nós vamos fazer para que nós possamos continuar nesse processo de busca de informações? Teremos nesse fim de semana uma quarta edição da pesquisa sorológica, e nós esperamos que as taxas de crescimento da semana anterior seja nosso desejo, né, que seja reduzido. Nas 2 semanas anteriores, a taxa de crescimento, a quantidade de pessoas positivadas na cidade era em torno de 60%. Né? Isso foi apresentado para toda a nossa população. Essa pesquisa, né, ela trouxe ainda outros dados agregados importantes. Né? Ela mostrou, por exemplo, as regiões mais afetadas da cidade, mostrou as ocupações econômicas mais afetadas, mostrou a faixa etária mais afetada. Chama a atenção o fato de 62% dos positivados na cidade estarem entre 15 e 34 anos de idade. Ou seja, trouxe informações importantes, né, para serem partilhadas por todos. Mostrou
os sintomas mais comuns daqueles que estão positivados e assim por diante. Então, né, nesse fim de semana nós vamos ter uma nova rodada e a gente explica que nessa quarta-feira, né, a gente possa também falar, nessa terça-feira a gente possa já passar para toda a população os resultados dessa rodada, dessa quarta. Um detalhe, só para encerrar esse assunto dessa pesquisa sorológica que já na semana passada, é o fato de que a população com mais de 70 anos ela está sendo extremamente afetada. Ou seja, quando a gente pega o total de pessoas acima de 70 anos, nós temos na população 3%. E no total de positivados, possivelmente infectados, nós temos algo em torno de 8%. Provavelmente porque os nossos idosos não estão sendo devidamente protegidos. Existe uma obrigação legal, por exemplo, no recebimento da aposentadoria, dos aposentados comparecer às lotéricas. Num momento como esse, né, é um verdadeiro absurdo, né, forçar os idosos a comparecer nas lotéricas com filas extremamente aglomeradas. Então, era importante, nós já falamos com a bancada federal, falamos com o Ministério Público, existe também um debate no Congresso Nacional, importante que o Ministério da Economia pudesse rever essa situação em relação aos nossos idosos, porque nesse momento essa medida ela é absolutamente contraproducente. Portanto, vamos esperar com muita ansiedade, né, os resultados para a próxima semana. Também os resultados também relacionados ao nosso modelo matemático, da Universidade Federal, já foram colocados à disposição da população, o professor Jefferson Leite já o fez. Existem perspectivas relacionadas ao pico de Teresina, existem também estimativas em relação à quantidade de infectados, mas é importante perceber que esse modelo matemático ele vai ficar condicionado aos parâmetros que foram estimados a partir dessas pesquisas. Então, quanto mais pesquisas nós tivermos semanalmente, nós teremos melhores condições de aprimorar esse modelo matemático. O que é que nós estamos fazendo aqui de novidade em termos de regulação? Primeiro, nós estamos publicando um decreto, o decreto vai sair com a data de amanhã, ele estabelece uma política, regras de testagem, né, e rastreabilidade dos casos na população como um todo, especialmente dos trabalhadores que estão na ativa nas áreas sociais, assim como também aqueles trabalhadores que eventualmente voltarem ativa quando for o horário, o tempo, né, um tempo determinado. O que está acontecendo, por exemplo, em alguns supermercados? A gente recebeu várias denúncias ao longo da semana de trabalhadores dos supermercados, por exemplo, que estavam com graves sintomas de Covid-19. Isso comprometia não apenas a situação do próprio trabalhador, mas criava a possibilidade, né, de um determinado supermercado se transformar no centro difusor do coronavírus. Isso pode acontecer eventualmente no supermercado, pode acontecer numa lotérica, pode acontecer na farmácia, pode acontecer no banco, pode acontecer no posto de gasolina, enfim. É necessário que a gente possa se precaver em relação a isso. Então, nós estamos, a partir desse decreto, exigindo que todos os trabalhadores que estejam na ativa, que estejam no campo de trabalho, que estejam na frente de batalha, que eles sejam testados. Aqueles que estão, aqueles setores que estão em funcionamento hoje, eles terão um prazo de 15 dias para se adaptar a essa exigência a partir da determinação desse decreto municipal. Então, o objetivo desse decreto é proteger todos, os trabalhadores, assim como também os clientes dessas próprias lojas. Acho uma coisa importante, né? Eu queria também dizer que essa medida ela vai também permitir uma ampliação da testagem, né? Um dos desafios que nós temos é basicamente ter melhores dados sobre o que está acontecendo. Então, na medida em que a gente determina que essas empresas privadas que estejam em funcionamento possam testar mais, nós vamos ter uma visão mais clara, né, da circulação do vírus na nossa cidade. E tendo essa ampliação da testagem, a gente pode rastrear os casos, a gente pode intensificar a rastreabilidade desses casos e fazer com que nós tenhamos uma rede de isolamento pessoal que vai ser muito mais eficiente no futuro do que isolamento agregado. Então, até para o futuro, para que nós possamos nos preparar para que no futuro, em determinado momento, quando a gente puder, de forma segura e gradual, retornar às atividades, a gente tem que estar
preparado, né, com uma grande rede de testagem, quando uma grande rede de rastreabilidade daquelas pessoas que eventualmente estejam infectadas. É basicamente isso que tem sido feito em outros países, tiveram sucesso nessa estratégia. Pode voltar para o slide anterior, por favor. Pronto, pode passar já. Bem, quem serão testados? No setor público, todos os servidores são testados, tanto na Prefeitura Municipal de Teresina, quanto no governo do Estado e no governo federal. Todos são obrigados a serem testados, aqueles que estão em funcionamento no exato momento, que estão em ação, em atividade no exato momento. É importante também dizer que na área da saúde, e além disso, no setor privado, quem será testado? Basicamente, todos aqueles trabalhadores que estiverem em empresas com mais de 31 trabalhadores. É recomendável também que as outras empresas com 30 ou menos trabalhadores possam fazer esse teste. Além disso, na área da saúde, né, todos os profissionais eles serão efetivamente terão a obrigação de serem testados, quer seja no setor público, quer seja no setor privado. Essa é um setor que não tem distinção entre quantidade de trabalhadores, né? Todos, quer seja do setor privado ou do setor público, deverão ser testados a partir desse decreto. Mas nós temos também algumas questões relacionadas, então é importante dizer que esse decreto ele é fundamental para que nós possamos conhecer melhor a realidade nesse momento de ascensão dos nossos casos na cidade de Teresina, mas é necessário também que nós possamos ter essa rede de testagem para o futuro, no sentido de que nós possamos, lá no futuro, quando viermos retomar as atividades, que nós possamos ter uma testagem com ampla capacidade da cidade e possamos, a partir disso, também ter uma reestabilidade muito grande na cidade. Um outro decreto que está sendo exarado nesse fim de semana, ele diz respeito à área de saúde. E aqui é importante que nós tenhamos uma conversa bastante madura em relação a isso. Veja só, em todas as áreas, a Prefeitura Municipal de Teresina tem, acredito, não apenas a capacidade, mas a competência para dizer da essencialidade ou não de determinados serviços. Então, lá no dia 23 de março, nós baixamos um decreto suspendendo todas as atividades, quer sejam de comércio, de indústria, de prestação de serviço, com exceção dos serviços essenciais. O que aconteceu ao longo do tempo? É óbvio que determinados setores, para que nós possamos segurar 30 dias, 40 dias, são essenciais. Mas, à medida que a gente vem aumentando, né, o período de quarentena, alguns setores passam a ser também, alguns níveis de atividades passam também a ser essenciais. É justamente o que está acontecendo na área da saúde. Nós não temos a competência específica na Prefeitura para dizer o que é essencial ou não na área da saúde, e foi exatamente por isso que nós buscamos seguir as diretrizes do Conselho Federal de Medicina, assim como também de respeitar as recomendações do Conselho Regional de Medicina. Então, até o momento, o Conselho tinha baixado as recomendações relacionadas a seis tipos de atividades na área da saúde. Eu vou elencar aqui para deixar de forma bastante clara aquilo que já está autorizado a funcionar no momento. Atendimentos clínicos ou cirúrgicos em situação de urgência e emergência, qualquer especialidade médica ou qualquer local de atendimento. Então, hoje, desde o dia 23, já está autorizado situações de urgência e emergência. Segundo tipo de atividade que já está, desde o dia 23 de março, aliás, dezembro não, março, autorizado, são os procedimentos e exames para dar suporte aos atendimentos realizados. Então, quem está em urgência e emergência precisa de suporte em termos de laboratórios, em termos de exames, e já está tudo autorizado, segundo o decreto de 23 de março. Terceiro tipo de atividade de saúde que já está em andamento, já está devidamente autorizado, são consultas e exames de imagem laboratoriais, consultas e exames laboratoriais de imagem, procedimentos ambulatoriais relacionados à oncologia, hemodiálise, pré-natal e qualquer especialidade relacionada com doenças crônicas, com risco de descompensação. Ou seja, esses setores que são mais graves, eles já estão devidamente liberados desde o dia 23 de março. O que mais já está liberado desde o dia 23 de março?
é o retorno pós-operatório recente, alguém que já tinha feito uma cirurgia há menos de 60 dias. Então, o setor já estava autorizado, né, a receber a prefeitura fazendo isso, ouvindo, né, a recomendação do próprio Conselho Regional de Medicina do Piauí. O que já estava também autorizado? Também cirurgias que não fossem eventualmente de urgência, mas que fossem inadiáveis, tipo cirurgias oncológicas, cardiovasculares, eventualmente algum tipo de transplante de órgão ou de tecido. E o que mais já estava autorizado? Era o sexto item. Era atendimento de pessoas portadoras de doenças crônicas, né, e ou participantes de programas que eventualmente necessitassem de curativos, dispensação de fármacos, hortas e próteses, coisas do tipo. Então, para garantir, né, a continuidade do cuidado. Pois bem, nessa última semana, o Conselho Regional de Medicina colocou mais um item. O Conselho Regional de Medicina fez uma recomendação para a Prefeitura, colocando mais um item. Que itens são esses? Eles falam, e a Prefeitura acata, obviamente a Prefeitura tem que ouvir os universitários nesse momento, eles falam em casos ambulatoriais, ou seja, as consultas ambulatoriais, após teletriagem e ou teleorientação, quando o atendimento pessoal for absolutamente necessário, absolutamente imperativo, atendendo, obviamente, todas as normas, e aqui no decreto a gente vai estabelecer também normas que são qualificam, né, e restringem também essas medidas, essas consultas ambulatoriais. Vai passar aí, não? Não é isso não, pode voltar, deixa lá não, pode voltar, é isso aí. Bem, que medidas são essas? Não, outro. Isso. Estou no decreto 19.635. Bem, que medidas são essas restritivas e qualificativas que a Prefeitura coloca no decreto? Primeiro, da proteção, né, da proteção dos trabalhadores, da proteção dos pacientes, dos clientes, proteção dos prestadores de serviços. Então, medidas relacionadas, medidas sanitárias nesse sentido, né? E medidas também relacionadas à limpeza, né, do estabelecimento, né? O fato de, quer dizer, é importante que as unidades de saúde, né, que os ambulatórios não venham se converter em fonte de propagação do vírus, que eles possam proteger a vida dos seus trabalhadores, assim como proteger também dos pacientes. E a gente chama muita atenção porque, eventualmente, os pacientes que vão para alguma consulta ambulatorial, eles podem estar em um grupo de risco, né? Os cardíacos, por exemplo, vão fazer, eventualmente, é necessário que se tenha muito cuidado, né, para que essas pessoas não sejam contaminadas no ambiente dos ambulatórios. E tem também restrições referentes à comunicação, né, para que, eventualmente, esses ambulatórios que, eventualmente, venham a ser abertos, eles possam ter uma comunicação bastante pedagógica em relação à crise que nós estamos, e também em relação a todas as precauções que nós temos que ter em relação à Covid-19. Nós fizemos também, e essas especificações, elas são não apenas essas especificações que nós falamos agora, elas se aplicam não apenas a essas novas atividades que o Conselho Regional de Medicina recomendou que fossem retomadas, e aqui eu repito, são basicamente consultas ambulatoriais. O que tem de novo nesse decreto em relação à saúde? Consultas ambulatoriais após teletriagem ou teleorientação ou teleorientação, quando o atendimento presencial for absolutamente necessário, for imperativo. Obviamente, atendendo às condições restritivas e qualificativas deste decreto. Mas nós temos uma preocupação muito grande em relação ao que está acontecendo, né, na nossa cidade e o seu relacionamento com o Maranhão, né? Todos sabemos que Teresina tem um polo de saúde extremamente forte, é um polo de saúde bastante dinâmico, nós temos orgulho do polo de saúde da nossa cidade, é uma fonte, inclusive, de geração de renda, é um dos grandes clusters, uma das grandes cadeias que nós temos na área econômica, né? Um dos vetores que elevam a nossa economia, mas nesse momento de crise, nós temos nesse polo também uma grande ameaça. Que ameaça é essa? Nós todos estamos vendo o que está acontecendo do outro lado do Rio Parnaíba.
O Maranhão tem 9 vezes mais óbitos que o Piauí. São Luís, em relação a Teresina, eu não sei fazer a conta, entendeu? São Luís está em lockdown. Então, o que acontece? Historicamente, já existe uma dependência muito grande de grande parte de municípios do Maranhão em relação à saúde pública de Teresina. Então, nesse momento que São Luís está em crise, está fechada, né, com o lockdown, é óbvio que nós passamos a ser uma opção para quem está no interior do Maranhão. Quer dizer, o Maranhão tem vários polos no seu interior, aliás, nesse sentido, o Maranhão é mais estruturado que o Piauí, eventualmente, para nós, é uma ameaça, né? Aquela ameaça a chegada em massa, né, de pessoas do Maranhão. Por quê? Nós estamos, pessoal, qual é o nosso objetivo aqui? Nós temos que achatar a curva através do isolamento social, e a curva tem que ser achatada não apenas em Teresina, mas em todo o estado do Piauí. Por quê? Porque a rede hospitalar, com seus leitos clínicos, com seus UTIs, estão concentrados aqui em Teresina. Então, nós temos que dar uma olhada em Teresina, mas também tem que dar uma olhada no interior. E se a situação do Maranhão, se a gente não tiver uma providência em relação ao Maranhão, daqui a pouco nós vamos ter que pegar toda a nossa capacidade, que já é pequena e que está sendo cada vez mais consumida, nós vamos ter que usar essa capacidade para atender um outro estado. E cá entre nós, ó, se você pegar os dados, São Luís, se você pega a quantidade de óbitos por habitante, das 9 capitais do Nordeste, São Luís é que está mais complicado. E Teresina e Salvador são as duas que estão menos complicadas. Então, isso mostra que nós estamos fazendo nosso dever de casa. Nós estamos fazendo nosso dever de casa. E, infelizmente, do outro lado do rio, acho que o dever de casa não foi feito com a eficiência necessária. Então, nós não podemos ser responsabilizados pela falta de compromisso dos outros, né? Pela liberalidade dos outros, que não tiveram o mesmo rigor que nós estamos tendo aqui. Nós estamos fazendo nosso sacrifício, Teresina está fazendo seu sacrifício, todos os municípios do Piauí estão fazendo sacrifício, justamente porque nós entendemos que não apenas nós temos que achatar a curva para o isolamento, mas nós entendemos também porque a nossa capacidade hospitalar é pequena. Qualquer aumento fora da curva vai inundar nossas UTIs e nós vamos ter uma situação tão complicada como está Fortaleza hoje, como está Recife hoje, como está São Luís hoje, como está Belém hoje, como está Manaus hoje. Então, nós temos que ter um senso de realidade e de responsabilidade em relação a isso, um compromisso em relação à nossa população, a população de Teresina e a população do Piauí. É exatamente por isso que nós não podemos permitir que o polo de saúde volte a funcionar do jeito que era antes, com toda aquela estrutura de transporte Maranhão, com todas aquelas pensões, com tudo aquilo que a gente sabe que acontece por ali. Então, é necessário que a gente, obviamente, como o Conselho Regional de Medicina está recomendando os ambulatórios, após teletriagem, teleorientação, em consultas que sejam imprescindíveis, imperativas, que isso aí venha a ser feito. Agora, nós temos que impor restrições. E nós temos várias restrições aqui. Primeiro, em relação ao funcionamento. O funcionamento não será todos os dias, será de segunda a quinta, segunda, terça e quarta e quinta, nos horários. Que horários? De 14 horas até 18 horas. Ou seja, não vai ser todo dia. Por que 14 a 18? Basicamente, para que nós evitemos as aglomerações e os congestionamentos. E por que apenas 4 horas? Porque nós não podemos... O novo normal que nós vamos ter vai ser completamente diferente do passado. E qualquer tipo de mudança nos setores econômicos, mesmo os essenciais que venham a acontecer a partir de agora, eles não poderão voltar a funcionar como antigamente. Então, deverão existir restrições, e aqui nós temos vários tipos de restrições. Não pode ter demanda espontânea, cada especialidade médica poderá atender apenas por 2 dias através do modo presencial, enfim, são várias restrições, quer dizer, existe uma restrição em relação à quantidade de pacientes, quantidade máxima de pacientes a ser atendido em 1 hora de trabalho por cada paciente. Existe uma restrição também em relação à quantidade de trabalhadores que venham a ser utilizados no estabelecimento de saúde, quer dizer, não pode ultrapassar ao total de 30% do quadro anterior. Existe também a necessidade de comprovação da residência por parte do paciente, que de fato é do estado do Piauí. Nós aceitaremos os pacientes do Maranhão, desde que eles venham através da central de regulação do SUS, sem problemas. Se houver uma central,
paciente que venha devidamente regulado, ele será atendido, claro, mas nós não podemos esperar trabalhar com demanda espontânea. Esse momento ainda está distante, né? Então, basicamente é isso. Nós, em relação a essa questão, a coisa está bastante tranquila aqui, né, no nosso entendimento, né, de que a gente, quando se me pergunta, quando se pergunta, prefeito, o setor tal deve ou não... Quer dizer, acho que a gente tem competência, quem trabalha em gestão pública, aí eu tenho alguma experiência, eu também formado em economia, professor da universidade, eu tenho competência até para discutir, participar, dar até um parecer em relação a isso, entendeu? Sobre a essencialidade ou não. Eu, pessoalmente, acho que a prefeitura tem condições de fazer isso. Mas em relação à saúde, não. Uma senhora me perguntou, prefeito, minha filha tem um problema falciforme, o que é que eu devo fazer? Eu não tenho como responder. Quer dizer, porque eu não sei. Tem que admitir, eu acho que a vida é assim, a gente sabe de algumas coisas e outras não. E aquilo que a gente não tem competência, não tem conhecimento, tem que procurar os universitários. No caso, os especialistas, no caso são os nossos profissionais de medicina que se reúnem no seu conselho regional, né, para exatamente dizer, para recomendar as nossas ações. Nós estamos respeitando essas ações. Agora, nós temos também que entender o contexto, que essas novas atividades que vão ser retomadas, mesmo sendo essenciais, elas têm que ter um contexto diferente, porque o nosso normal, ser o novo normal, nada parecido com o normal de antigamente. E a gente precisa fazer essa transição. O que mais? Qual outro item da pauta, doutor? Também em relação a essa questão do diálogo de Teresina, do Peru com o Maranhão, nós estamos fazendo um monitoramento lá da circulação e nós temos tido muitos casos, né, de uma abertura muito grande, tem levado já chegado, aqui em Teresina já foram mais de 85 pessoas com Covid-19 tratadas aqui do Maranhão. Então, vários leitos de UTI hoje ocupados por pacientes do Maranhão. Tem alguns hospitais particulares filantrópicos que já estão com grande parte dos seus leitos de UTI ocupados com quem vem do Maranhão. Tem um caso aí que apareceu aí, eu não sei nem se tem que ser confirmado, de uma pessoa que veio do interior de Manaus, num avião e tal. Então, como está acontecendo um fechamento muito grande das UTIs no Norte e Nordeste, no Norte, então, nem se fala. Então, basicamente, nós estamos tendo a chegada de pacientes dos estados. Até pacientes do interior do Ceará já estão buscando. Quer dizer, os vários hospitais particulares de Teresina, por exemplo, têm recebido proposta de plano de saúde para trazer pacientes de outros estados. Eu pergunto, e quando chegar a necessidade de usar para os nossos pacientes, nós vamos ter esses leitos? Então, a ocupação dos leitos de UTI, os gráficos estão mostrando, ela é crescente. Na próxima semana nós vamos ter também, quer dizer, muitas novas... As informações já estão disponíveis, nós vamos reformatar o jeito de apresentar, especialmente vamos reformatar o jeito de apresentar as consultas de síndromes gripais na nossa rede de atenção básica, as consultas de síndromes gripais dentro dos nossos hospitais municipais, dos hospitais e clínicas privadas e filantrópicas, também a internação, né, desses pacientes, o monitoramento, né, dos leitos clínicos, Covid e não Covid, monitoramento dos leitos de UTI, Covid e não Covid. Na próxima semana nós vamos, de forma mais sistemática, né, mostrar isso para a cidade. Então, quem está percebendo é que existe um aumento gradativo, né, dos nossos leitos de UTI. E com essa perspectiva de ser confirmada nessa pesquisa de amanhã, do crescimento de 60% da quantidade de infectados, o mês de maio, aparentemente, vai nos trazer muitas dificuldades. E é importante que a gente possa se prevenir, porque qualquer ação que a gente tome hoje, ela vai repercutir daqui a 14 dias. Então, a gente tem que ter muita sabedoria, né, para que a gente não tome medidas que venham a inviabilizar, né, todo o nosso funcionamento do sistema hospitalar durante esse mês de maio. A circulação... Tem mais ali. Pode voltar mais, né? Então, basicamente, essa barreira vai buscar justamente preservar aquelas pessoas que trabalham em Timon e moram em Teresina, as pessoas que moram em Timon, trabalham em Teresina, perfeito, aquelas pessoas que têm residência em Timon, em Teresina, perfeito. Vai buscar só encontrar uma forma mais desburocratizada possível de fazer esse tipo de comprovação. Agora,
Nós não vamos permitir a chegada, né, daquelas vans cheias de pacientes que vão para as pensões, para aquelas consultas, enfim, acabar com... Não tem espaço para isso nesse momento. Não tem espaço. Qualquer paciente tem que vir devidamente regulado. É importante que a gente possa ter essa consciência nesse momento. Então, vamos ser bastante tranquilos em relação à responsabilidade sanitária que nós temos em relação à população de Teresina, em relação à população do Piauí, que nós pactuamos, e a responsabilidade do governo do Estado em relação à população do Piauí. Nós temos uma pactuação com 17 municípios do Maranhão e vamos respeitar essa pactuação. Então, o paciente, para vir para a nossa cidade, ele tem que ser devidamente regulado. Aliás, diga-se de passagem, muitas pessoas acham que a vinda dos pacientes do Maranhão para cá é por conta da qualidade, somente da qualidade do nosso setor de saúde. Isso é verdade, sem dúvida nenhuma. Mas tem um outro componente, sabe qual é? É que o sistema de saúde pública do Maranhão é muito regulado. Então, ninguém sai de uma cidade de Imperatriz para São Luís de forma desregulada. Sempre existe um protocolo muito rígido, e é exatamente por nós termos muitas portas de entrada no Piauí e Teresina, que faz com que o acesso do paciente do Maranhão seja muito fácil. Então, essa regra... Foi desativado o microfone, que horas? Você está falando sobre o quê? Agora? Ah, bom. Bem, além disso, tem uma em relação, olha só, o que está acontecendo? Como o decreto foi feito para pouco tempo de quarentena, tem algumas necessidades que vão aparecendo. Então, o que acontece? Muita reclamação de escritório de contabilidade, que não pode fechar, teve até prisão de um contador, também muita reclamação, quer dizer, de escritório de advocacia, agora mesmo, tem uma decisão da justiça. Então, o que acontece? A gente está... E também, quer dizer, as empresas, que elas têm que pagar a folha, têm que pagar as contas e tal, e do jeito que está, não pode funcionar nenhum setor. Então, o que acontece? A gente está colocando um decreto que restringe bastante, as mesmas restrições que a gente está falando para os ambulatórios de saúde, vai fazer para a escola de advocacia, de contabilidade, e para os setores desses administrativos, né, financeiros dessas empresas. Só pode funcionar até com um terço dos trabalhadores, só pode funcionar, funciona para escritório de advocacia e contabilidade, mas também para os ambulatórios. Só pode voltar a funcionar se testar previamente todos os trabalhadores e remeter para a prefeitura, né, a relação de todos aqueles que foram testados. Então, esse processo, na realidade, ele é necessário porque essas organizações, elas são essenciais, né, para algumas atividades, né? Então, já que o tempo da quarentena está se arrastando bastante. Muitas empresas tiveram dificuldade até de pagar seus trabalhadores, muitas empresas tiveram dificuldade de cumprir suas obrigações, muitas empresas tiveram dificuldade com suas obrigações presenciárias e assim por diante. Então, na realidade, não estamos abrindo do jeito que se pensa, não. Na verdade, nós estamos botando, pelo menos, no máximo um terço, da mesma forma que da força de trabalho, e também colocando, não pode abrir 5 dias na semana, só durante 2 dias na semana, e funcionar apenas 4 horas nesses 2 dias da semana. Isso se aplica a todos esses 3. Pode passar. Pronto. Então, basicamente, são essas as nossas decisões nesse fim de semana, que foram maturadas ao longo de toda essa semana. Outras questões estão sendo debatidas, por exemplo, nós estamos debatendo com muito rigor, com muita determinação, né, a possibilidade de se criar rodízio no centro da cidade de Teresina. O que tem acontecido? Aconteceu nessa semana um fenômeno que foi o crescimento exagerado, né, da quantidade de carros no centro da cidade de Teresina. Então, nós testamos várias alternativas, mas nós entendemos que a possibilidade do rodízio é bastante real. Por quê? Para justamente ser uma forma efetiva, né, de se
obviamente que aquelas pessoas que transporte coletivo passa, táxi passa, o pessoal do Uber passa, mototáxi passa e tal. Agora, está acontecendo no centro uma coisa, a gente passa pelas ruas do centro, todas cheias de carros e as lojas fechadas. Então, está existindo uma espécie de uma economia clandestina e uma das formas da gente barrar essa quebra do isolamento é, sem dúvida nenhuma, exigir uma redução na quantidade de circulação de carro. Na semana passada, nós já havíamos fechado o transporte coletivo. Teresina é hoje a terceira capital que fechou o seu transporte coletivo. Somente estão sendo garantido o transporte daqueles setores essenciais. Agora, por Teresina, cerca de 10 mil viagens estão sendo feitas nesse transporte especial dos essenciais. Isso é basicamente saúde, alguma coisa de alimentação, supermercado e alguma coisa de segurança e alguma coisa de limpeza. Então, bastante restrito para evitar que o transporte coletivo se transforme no foco de propagação. Todos os ônibus desse transporte alternativo especial dos essenciais estão sendo sanitizados diariamente, alguns várias vezes, para que nós não tenhamos esse transporte que restante, digamos assim, um foco de propagação pela cidade. Enfim, a partir de agora, a gente precisa restringir, né, também alguma forma de transporte individual, porque a circulação ela está acima, né, do funcionamento dos setores essenciais, o que demonstra que existe quebra de isolamento, né, por parte de muitas pessoas, especialmente no centro da cidade de Teresina. Então, estamos trabalhando essa possibilidade do rodízio, quer dizer, carros terminados em placas que foram terminados em números em número ímpar, né, funcionaria na terça, quinta, sábado, né, e carros com número par, segunda, quarta e sexta. Então, é basicamente essa a ideia. Então, a questão operacional ela não é muito fácil, e é necessário dizer que o decreto deve sair no início da próxima semana, está sendo debatido com muita intensidade, e vamos ter no começo uma postura bem mais pedagógica, educativa, para que na sequência nós possamos ter mais rigor na observância dessas regras, uma coisa que a gente tem que debater com muita tranquilidade. Quer dizer, nós agora já temos informações sobre como está a evolução da nossa epidemia na cidade de Teresina. Fim de semana passado nós tivemos pouco mais de 12.400 pessoas infectadas, essas são as estimativas. A estimativa, se continuar a crescer a 60% por semana, é de que nessa semana nós temos cerca de 20 mil pessoas infectadas, positivadas nos testes. E se nós não tivermos nenhum tipo de mudança em relação ao futuro, né, e a gente pode chegar a 32 mil casos no outro fim de semana. Como existe, né, essa necessidade de funcionamento do plano de ambulatório, determinado pelo CRM, como existem algumas atividades que são essenciais, nós temos que também tomar atitudes compensatórias que venham a preservar uma taxa de isolamento aí pelo menos em torno de 50%, que é o mínimo necessário para que a gente possa minimizar o estrago, né, que essa epidemia pode fazer sobre a nossa cidade, sobre o nosso povo, sobre todo o Piauí. Então, nós estamos nessa pegada de garantir isolamento para buscar achatar a curva. Estamos também, por outro lado, buscando ampliar a nossa rede hospitalar. Nós todos sabem o Hospital Padre Pedro Balzo, onde funciona o ginásio de badminton, ele já está praticamente pronto, acredito que na próxima semana ele já deve estar funcionando, na sequência, após esse treinamento inicial, ele já poderá ser inaugurado, né, se é que se torna necessária uma inauguração como essa. Temos já está devidamente encaminhado, também a próxima semana, eventualmente já pode ser entregue, que é o hospital lá da Fraternidade, e o Hospital de Monte Castelo, que é onde já está em funcionamento, ele já está dedicado ao coronavírus, já está entregue, né? Nós estamos fazendo a expansão, um anexo lá no HUT, um hospital de campanha HUT anexo, que vai ter uma quantidade significativa de UTIs, são cerca de 60 UTIs, então nós estamos trabalhando já, a obra já começou, e nós queremos que essa obra venha a terminar em algo em torno de 15 dias, ou seja, estamos nos preparando para todos os cenários. Não, mas é importante, nós continuamos a buscar comprar aspiradores, nós tivemos muita dificuldade nessa semana, uma compra já
já estabelecida, ela falhou, então nós estamos retomando, né, os contatos para que nós possamos garantir a quantidade mínima, né, de expansão de leitos clínicos para leitos de UTI com a chegada desses respiradores. Mas também nós já fizemos um contrato com o hospital privado, garantimos 12 leitos de UTI a mais, também com 12 leitos de clínicos em adição, e estamos fazendo um outro tipo de contrato, né, também para buscar ampliar junto com outros hospitais privados e filantrópicos. Mas não adianta tão somente fazer isso com os privados, porque à medida que a gente contrata por pouco aquilo que já é do privado, a gente está tirando do bolso, botando no outro. É necessário que a gente possa adicionar. Nesta segunda-feira vamos ter uma conversa com o secretário de Saúde do Estado do Piauí, com o secretário de Governo Osmar Júnior, e a nossa intenção é saber exatamente como é que estão as estratégias de expansão por parte do governo do Estado do Piauí. A gente ainda não chegou nesse detalhe, né? É importante que a gente saiba a expansão global que vai ser feita não apenas no Estado do Piauí, em termos de UTIs, mas também a expansão que vai ser feita na cidade de Teresina, né? Nós temos uma rede hospitalar do Estado que é significativa e é fundamental que o Estado possa expandir a sua leito de UTI. E não apenas isso, mas também essa conversa com o secretário de Saúde nessa segunda-feira vai buscar integrar, né, a linha de cuidado que já está definida na Prefeitura de Teresina com aquela que eventualmente já esteja definida pelo governo do Estado. Basicamente, nós temos 20 unidades básicas de saúde, que são as nossas UBSs Covid-19. Essas, assim como também nós temos o restante das 70 unidades básicas de saúde. Essas UBSs gripais, elas estão devidamente treinadas com protocolo claro sobre essas síndromes gripais e sobre Covid-19, inclusive com o uso da famosa hidroxicloroquina, faz parte do protocolo, mas obviamente a utilização não vai depender do ato médico, né? Existem todas as condições para se fazer o estudo, né, o exame do paciente, especialmente com a presença do eletrocardiograma presente em todas as nossas portas de entrada, porque um dos problemas eventuais de quem usa hidroxicloroquina é justamente a questão cardíaca. Então, a nossa questão básica essa semana preparada para atender os eventuais casos que venham a chegar nas nossas portas de entrada. Mas não apenas nas UBS Covid também. Nós temos 10 portas de entrada nas nossas UPAs e nos nossos hospitais que vão seguir também o mesmo protocolo. Pois bem, essa é a nossa bateria de portas de entrada, são aí 30 portas de entrada na nossa cidade. Isso aí é bom para a cidade, mas também nos traz dificuldade porque é fácil também pessoas de outros estados entrarem nessas portas. Como, por exemplo, na semana passada, tinha pacientes de outros estados que entraram na UPA do Renascença com documentação atestando que era residência de Teresina. Então, a gente, quer dizer, aquilo que é bom termina sendo um fator, uma carga, né? Porque a gente termina tendo que levar nas costas o que é responsabilidade de outros estados, que é responsabilidade de outros municípios. Mas, enfim, essa é a nossa bateria de porta de entrada. Mas nós temos também médicos prontos, médicos preparados, protocolos em dia, o estoque de remédio também, quer dizer, nós temos também a questão dos EPIs também está andando bem, a única dificuldade que tivemos nessa semana foi em relação à luva, mas a questão foi encaminhada. O coração da nossa linha de cuidado da Covid-19 vai ser basicamente o Hospital Padre Pedro Balsa. Vai ser uma espécie de centro de triagem. Lá são 86 leitos, e a partir da avaliação dentro desse centro de triagem, é que os outros leitos de menor complexidade média, de alta complexidade, vão ser utilizados, tanto no Fraternidade, quanto no Hospital do Monte Castelo, quanto no HUT, assim como também os outros hospitais da rede, como é o caso do Hospital Universitário, que está aumentando, né, a sua quantidade de leitos de UTI, nós estamos trabalhando com eles, isso em parceria. Então, é necessário que a gente possa ter esse entendimento, né, dessa nossa lei, nossa linha de cuidado com o do Estado. O Estado tem lá especializado, tem o Hospital Natan Portela, tem também o Hospital da Polícia Militar, que está sendo preparado para ser acho que o pulmão, o centro de triagem do governo do Estado, aparentemente é isso que eu tenho entendido. E tem também o próprio HGV, né, que é a grande retaguarda, né, de alta complexidade, né, que tem o Estado. Então, é fundamental que o HGV tenha uma quantidade significativa de leitos de UTI. Quer dizer, se lá no HUT a gente vai trabalhar para ter pelo menos 60 leitos, é razoável supor que lá no HGV nós tenhamos também
algo da mesma ordem de grandeza. Então, essa conversa de segunda-feira nós vamos dirimir algumas dúvidas com o governo do Estado. Mas, enfim, nós estamos trabalhando, Teresina tem tido, até o momento, um resultado positivo, né? E isso cria... Pessoal, quando a gente compara com as outras capitais do Nordeste, a gente percebe que Teresina tem até agora tido um desempenho diferenciado. Algumas capitais, como, por exemplo, Teresina, Salvador, Natal e Aracaju, essas 4 cidades do Norte e Nordeste, são as 4 capitais que têm tido um desempenho, né? Desempenho até agora, um desempenho até agora diferenciado. Então, mas, né? Esses sucessos dessas medidas até agora criam uma falsa sensação de segurança. E é por isso que nós temos que conversar com a população para dizer que o jogo não acabou. Aliás, o pior do jogo ainda está por começar. É necessário que nós possamos dizer que na curva nós estamos ainda numa fase bastante inicial. Nós não passamos do pico. E somente depois de passar o pico é que nós podemos fazer avaliação e saber como é que nós podemos retornar ao nosso novo normal, saber como é que nós podemos retomar de forma lenta, gradual e estabelecendo critérios bastante claros. A gente, por exemplo, vendo as experiências internacionais, tem acompanhado muito, né, as falas, né, do governador Andrew Cuomo de Nova York, né, e está começando a estabelecer um protocolo de reabertura econômica lá. Então tem o CDC, que é a espécie de Anvisa lá dos americanos, assim como também o Instituto Robert Koch lá da Alemanha, eles têm colocado alguns parâmetros que são essenciais para serem debatidos no eventual retorno. E uma variável que é crucial, fundamental, é o tal do R0, que é a taxa de propagação de infecção da doença. Então, enquanto essa taxa for igual a maior do que 1, não existe possibilidade de retorno das atividades. Então, é fundamental que nós possamos, ao longo do tempo, reduzir essa taxa para igual ou menor do que 1. E, além disso, um outro dado importante nesse debate é justamente a existência de leitos de UTI. Então, nós estamos vendo aqui em Teresina, no estado do Piauí, uma ocupação crescente desses leitos. Alguns hospitais particulares, na próxima semana, já trabalham com a possibilidade de existência de leito ocioso zero, né? Então, nós já estamos lentamente, e às vezes a gente nem percebe, né? Vão aumentando a quantidade de óbitos, vão aumentando a quantidade de pessoas infectadas, vão aumentando lentamente a ocupação das UTIs, e essa é a lógica da doença. A doença, ela cresce lentamente e, de repente, ela dá um salto, e se a gente tem que estar preparado para que a gente possa, no pior cenário, ter condições mínimas de enfrentar e dar o melhor de todos nós. Então, esse é o momento que nós estamos vivendo. Então, essa é a convocação que a gente faz à cidade de Teresina, que a gente possa reforçar as taxas de isolamento. Quanto maior o tempo for isolamento, mais tempo nós vamos ter para trabalhar o crescimento dessa rede de UTIs, dessa rede de assistência hospitalar. E é necessário dizer que a gente mantém a nossa fé, a nossa esperança, e que nós vamos fazer o melhor de todos nós, e que nós vamos sair do outro lado. Com muitas dificuldades, sim, com muitas dívidas, sim, mas nós vamos sair vivos do outro lado. Isso que é importante. Toda essa noite escura, ela passará. E o amanhã está chegando, e quando esse amanhã chegar, com certeza nós vamos celebrar a nossa vitória. Nós venceremos. Pessoal, abrindo para as perguntas, viu? Abrindo para as perguntas, viu? Feita a Ana Cristina está perguntando se a empresa que vai ter que bancar os testes ou vão ser disponibilizados pela prefeitura. As empresas privadas que estão em funcionamento, elas têm a obrigação de bancar o teste dos seus trabalhadores. Então, e nesse esforço de a gente buscar rastrear, detectar o vírus, a gente precisa todos darem sua contribuição. Na prefeitura, por exemplo, nós estamos já com mais de 20 mil testes feitos e vamos chegar a mais de 50 mil. Vamos não apenas cobrir todos os trabalhadores da saúde, também participando da assistência, todos os trabalhadores da prefeitura municipal de Teresina. E não apenas isso, estamos fazendo em relação a todos aqueles internados, todos aqueles que estão nos nossos hospitais. E vamos, na sequência, fazer em relação a vários espaços públicos da cidade de Teresina, especialmente relacionados aos nossos mercados, nossas feiras e assim por diante. Então, estamos fazendo um esforço muito grande de compra de
de testes para o IgG e para o IgM, para que nós possamos ter uma noção cada vez melhor do que está acontecendo na cidade de Teresina. Existe ainda um grande nível de subnotificação, as nossas próprias pesquisas já mostram que esse nível de subnotificação quase gira em torno de 50 a 60 vezes, né, a quantidade de casos oficiais, que demonstra que nós temos que fazer muito ainda em termos de funcionamento, em termos de testagem. Então, para que nós possamos fazer mais, nós precisamos de contribuição também dessas empresas. E não apenas isso, mas aquelas empresas que eventualmente venham a funcionar, essas empresas, antes de fazerem, vão ter que fazer a testagem. Por exemplo, agora, esses ambulatórios que vão querer funcionar na próxima semana, vão ter que testar antes todos os seus trabalhadores, então vão ter que comprovar essa testagem. Então, é uma forma de se garantir a segurança dos trabalhadores, também é uma forma de garantir a segurança da população. Imagine você ir a um consultório de oftalmologia, de repente você, depois desse consultório, você sai infectado. Não faz o menor sentido, né? O lugar de saúde é para preservar a vida, né? Acho que tem até os médicos fazem esse juramento, né, na sua formatura, né? A primeira coisa é não fazer o mal, depois é que a gente busca fazer o bem, entendeu? Mas garantir que a saúde não vai fazer o mal e que garantir também que os ambulatórios não tenham pessoas infectadas. Então, a gente tem que testar isso a partir dos seus próprios trabalhadores, a partir dos seus próprios funcionários ou colaboradores. Certo. A Carliene está perguntando como é que vão ser feitos esses testes nas empresas privadas, se é o trabalhador que vai ter que ir até o laboratório, se as equipes de saúde vão até a empresa. Olha, essa é uma questão de economia interna das empresas. Cada empresa vai escolher o teste que vai ser feito. Existem os critérios determinados pelo decreto, pode ser o RT-PCR, a empresa pode contratar um laboratório para fazer os testes, a organização dessa prestação de serviço vai depender lá deles. A empresa também pode fazer teste rápido, né, que teste IgG, pode fazer o teste rápido que diferencia os dois, enfim, cada empresa, dentro dos termos determinados pelo decreto, ela vai ter esta flexibilidade. Agora, ela vai ter que reportar esses dados para a Prefeitura Municipal de Teresina, para a Fundação Municipal de Teresina, através de um site. Então, vai remeter a sua listagem, suas características, vai se cadastrar e vai remeter uma lista dos seus trabalhadores que estão na ativa. E, obviamente, vai remeter também os resultados dessa testagem. Mas não apenas isso, mas eles vão ter também a obrigação de 3 em 3 dias úteis, que dá basicamente algo em torno de 2 vezes por semana, remeter a avaliação dos sintomas da força de trabalho. Ou seja, a empresa vai ser forçada por esse decreto a monitorar os sintomas da sua força de trabalho. Obviamente que aqueles que apresentarem sintomas relacionados à Covid-19, a empresa vai ficar obrigada a tomar as medidas cabíveis, né? Como já deve acontecer hoje no ambiente de trabalho em relação a toda e qualquer doença. A outra pergunta da Poliana: o decreto prevê frequência para testagem a cada 15, 20 dias, por exemplo? Não, veja só, o que nós estamos exigindo é uma testagem primeira, e a partir daí começa-se um processo de monitoramento dos sintomas. Então, nós não estamos exigindo a testagem periódica, isso não está ainda no nosso escopo, né? Isso é uma coisa que foi discutida, mas ainda a gente não chegou lá. Então, eventualmente, no futuro, pode ser que a gente tome essa decisão. Mas, no presente, nós queremos essa participação do setor privado nesse esforço presente, né? Quando nós estamos chegando numa situação mais crítica na curva epidemiológica. A outra pergunta da Maria Clara Estrela: e se mantendo as quedas nos índices de isolamento, mesmo com essas medidas já anunciadas até agora, existe a possibilidade da Prefeitura solicitar bloqueio total? Se torna uma possibilidade real ou não o lockdown diante das projeções nas últimas pesquisas? É importante que nós possamos monitorar o que vai acontecer nas próximas pesquisas sorológicas. Se continuar esse ritmo de propagação, eu, como prefeito de Teresina, tendo a responsabilidade em cuidar das vidas da cidade, eu vou buscar o governador do estado para que ele tome uma medida que seja compatível, porque a prefeitura não pode fazer um lockdown. Quem tem que fazer um lockdown é o governo do estado. Ou, eventualmente, caso o governador não tenha essa mesma percepção, nós poderemos buscar a justiça. Agora, é importante perceber que a gente pode construir formas alternativas de lockdown. Semana passada, nós tivemos uma reunião virtual com prefeitos da Turquia,
e eu fiquei deveras impressionado com primeiro os bons resultados que a Turquia teve. Para você ter ideia, a Turquia já está na curva epidemiológica há muito mais tempo que o Brasil e tem hoje menos da metade, né, dos óbitos que o Brasil tem hoje. O que é isso? Segundo, que não apenas eles têm uma rede hospitalar bastante forte, bastante hierarquizada, mas tem uma coisa lá que chamou muita atenção, né? Tem uma relação de leitos de UTI por população também significativa, né? Bem acima da nossa média nordestina. Mas também chamou atenção a combinação que eles fizeram lá. Eles fazem uma quarentena durante o fim de semana e fazem um lockdown durante o fim de semana, ou seja, sábado e domingo as ruas são vazias, não tem funcionamento de nada. Ou seja, é fazer com que o vírus, que está se expandindo durante a semana, ele pare de se expandir durante 2 dias, e que nós possamos também diminuir, né, esse R0, diminuir essa velocidade de propagação do vírus. É um quadro, né, que eu acho que é um cenário que precisa ser debatido, ser discutido. Agora, a implementação não desse cenário, desse lockdown parcial, como eu estou chamando, ele depende dos dados que vão aparecer ao longo do tempo, vão aparecer, por exemplo, na próxima pesquisa sorológica, e também de uma conversa com as autoridades estaduais, quer seja do governo do estado do Piauí, quer seja com a Justiça Estadual e com o próprio Ministério Público. A gente tem tido um bom diálogo com o Ministério Público. A gente sabe que, por exemplo, em relação às prefeituras do interior, na semana passada nós tivemos muitas prefeituras que já anunciavam a reabertura do comércio. Eu mesmo tive a oportunidade de falar com o prefeito, e olha, prefeito, é importante que tenha consciência do momento que nós estamos vivendo, né? Nós estamos na hora de expansão gradativa da curva, qualquer medida nesse sentido vai inviabilizar toda a nossa estratégia. E Teresina, eventualmente, não vai ter condições de atender, né, os seus pacientes. Então, reflita bem sobre a sua decisão. Mas não apenas essas conversas funcionaram, mas principalmente o Ministério Público, que mandou uma circular para todos os promotores, pelo PI afora, para que notificassem os prefeitos sobre a sua responsabilidade nesse momento. Então, o Ministério Público tem sido um parceiro importante, tem compreendido bastante a gravidade do momento, né, e tem exigido também de todos os gestores, né, que eles possam ter uma postura apropriada para o grave momento que todos nós estamos vivendo. O Edgar está perguntando, prefeito, tomando por base esse cálculo estimado, poderia nos informar em quantos dias a população de Teresina estaria positivada, tendo por base que a nossa população está em quase 1 milhão de habitantes? Olha, essa é uma discussão que tem que ser tocada por quem trabalha com epidemiologia, mas, quer dizer, a matemática da coisa é mais ou menos, grosso modo, né, não sou especialista nesse tipo de modelagem epidemiológica, a grosso modo você tem um crescimento que é geométrico, né, chega rapidamente a ser exponencial, e o que nós estamos vendo aqui é um crescimento de 60% por semana. Se nós tivermos um crescimento de 60% durante as 4 semanas de maio, nós podemos chegar no final do mês de maio com 10% da população completamente infectada. E chegar na primeira semana de junho com algo em torno de 16% da população completamente infectada. Só para você ter uma ideia, Nova York está saindo do seu ciclo mais pesado. Eles fizeram uma pesquisa parecida com essa nossa, no mesmo estilo dessa nossa, e constatou que 21,6% da população está infectada. Então, isso, olha só, uma cidade que já passou pelo primeiro pico. Eles passaram pelo primeiro pico, fizeram a quarentena, e isso reduziu a propagação do vírus, estão reduzindo gradativamente a ocupação das UTIs e as hospitalizações, mas apenas 21,6% da população está infectada. Ou seja, existe quase 80% da população que ainda não está. Essa imunidade de comunidade, imunidade de massa, ela será atingida aí quando 50% a 60% da população é devidamente infectada e com a imunidade correspondente. Então, Nova York, com 21, está muito distante, né? Exatamente por isso que existe um risco muito grande da reabertura rápida, descontrolada, não planejada das atividades econômicas, porque eventualmente você pode ter um segundo pico da doença, né? A mesma coisa está acontecendo, um debate muito grande na Alemanha nesse momento, né? A Alemanha teve um bom desempenho, a Alemanha é a Alemanha, né? Quer dizer, não apenas em termos de infraestrutura hospitalar, de UTI, mas tem também uma cultura, né? A cultura germânica, né? Muito disciplinada,
muito hierarquizada. Então, a coisa aconteceu com muita precisão na Alemanha. E isso fez com que os resultados da quarentena aparecessem muito rápido. Então, a Alemanha agora está gradativamente retomando a atividade econômica, só que com muitas restrições, de forma bastante gradual, para que se não tenha um repique, né, da doença, que é um problema que sempre vai, até aparecimento até a imunidade de massa e até o aparecimento da vacina, essa ameaça do repique vai continuar a persistir, mesmo naquelas cidades que já tiveram pique. Então, aqui em Teresina, nós não chegamos nem ao nosso pique, entendeu? Então, nós estamos ainda na posição da curva ainda muito inferior, muito anterior, né, ao que está acontecendo aí fora. Mas é importante que a gente possa antecipar e aprender com as lições dos outros. Então, nós temos que investir maciçamente em testagem, e por isso esse decreto que traz o setor privado para contribuir, e nós temos que investir maciçamente também em informações, e nós temos que trabalhar cada vez mais. Essa semana nós tivemos uma conversa com o pessoal da Fundação Municipal de Saúde, também tivemos uma conversa com o secretário de Governo, Osmar Júnior, no sentido de que a gente possa também trabalhar muito na questão do rastreamento. Na medida que a gente tem a disponibilidade maior de testagem, a gente vai poder rastrear os casos, né, positivados, o que vai, no futuro, permitir uma saída mais racional, mais planejada das situações de quarentena. O hiperbom preço da Frei Serafim não seria mais rápido para instalar um hospital de campanha? Não, nós tivemos lá no hiperbom preço, bem no começo, fizemos a comparação entre o hiperbom preço e o ginásio de badminton. As diferenças eram muito grandes, especialmente em termos de instalações elétricas e do ar-condicionado, né? Lá no Bom Preço teria ainda um investimento muito grande na questão dos ar-condicionados, coisa que já estava resolvida no badminton. Além disso, tem um problema que foi levantado também, que é a questão da localização. Eventualmente, um hospital de campanha, porque vai trabalhar com pessoas infectadas, ele precisa eventualmente estar num local mais isolado. Foi exatamente por isso que o ginásio de badminton foi acatado, né, como um local ideal, né, para um local de campanha. A Elizabeth Sato perguntando: prefeito, França e Espanha começaram a reabrir após 60 dias, uma reabertura lenta. Aqui já vamos com quase igual período. A estratégia era adiar o pico para o sistema de saúde se estruturar. Com a abertura dos hospitais de campanha, não tem como flexibilizar o isolamento? Olha, as pessoas têm uma falsa visão do que é um hospital de campanha. Primeiro, dizer que França e Espanha já passaram do seu pico maior, da mesma forma que Nova York, da mesma forma que a Alemanha. Então, na curva epidemiológica, eles já estão no descenso. Não estão na ascensão como nós estamos aqui. Então, abrir na hora da ascensão é de uma irresponsabilidade brutal. A própria Organização Mundial de Saúde diz claramente isso. Só se pode abrir quando o R0 é igual a 1, ou seja, quando a quantidade de infectados novos equivale à quantidade de infectados anteriores. Então, não existe nenhum país no mundo onde as autoridades sanitárias, onde a Organização Mundial de Saúde está defendendo a abertura na medida em que o país ainda está na ascensão da sua curva epidemiológica. Então, todas essas discussões internacionais que se vê são em relação a países que estão no descenso, países que já passaram do pico e, eventualmente, podem trabalhar uma forma de lenta, gradualmente, de forma segura, retornar grande parte das atividades. E retornar a um novo normal, quer dizer, que o novo normal vai ser completamente diferente do normal do passado. E, além disso, é importante dizer o seguinte: o hospital de campanha, ele vai atender os casos médios, leves e médios. Quer dizer, o hospital de campanha não tem UTI. Então, lá se vai ter, por exemplo, 9 leitos de estabilização, que pode ser utilizado como UTI. Agora, são os hospitais de alta complexidade que têm UTI, como, por exemplo, lá no HUT, que é o nosso projeto, temos esse tempo todo para que nós possamos implementar lá 60 UTIs adicionais, como, por exemplo, o próprio Hospital Getúlio Vargas, que deve também implementar uma quantidade significativa. É isso que nós esperamos. Por exemplo, o Hospital da Polícia Militar ele pode ser um centro de referência, mas lá vai ter apenas 10 leitos de UTI. Um hospital, para ter UTI em larga escala, ele precisa ter uma retaguarda de profissionais, de exames, de equipamentos. Por exemplo, muitos pacientes que estão na UTI têm problemas renais, precisam fazer hemodiálise. Então, o hospital de campanha, onde é que ele vai fazer hemodiálise? Então, é necessário que esse hospital de campanha, essas UTIs, sejam colocadas ao lado de hospitais
de alta complexidade que já estejam devidamente estruturados. Dificilmente se poderá botar 60 UTIs lá no hospital da Polícia Militar. Aqui não se pode dizer o mesmo em relação a 30, 40, 50 UTIs que se possa eventualmente botar lá no Hospital Getúlio Vargas. Então, é necessário que tenha essa dimensão. Leito clínico não é leito de UTI, são duas coisas distintas. A nossa meta é trabalharmos chegarmos a cerca de 400 leitos adicionais. E nós possamos ter pelo menos 60 leitos de UTI. Estamos trabalhando também para a gente passar dessa marca. Então, é um trabalho insano que nós estamos tendo no momento para garantir essa expansão nesse curto espaço de tempo. Nessa semana tivemos uma notícia triste, aqui agora, eu acabei de falar, havíamos comprado 70 ventiladores da China e essa conta falhou. Não, simplesmente, na hora do embarque, simplesmente o fornecedor não enviou porque havia vendido para outro canto por preço bem maior. Então nós estamos ainda nesse embate muito grande, entendeu? Então, muita dificuldade nessa expansão das UTIs, especialmente na garantia desse vental. Não existe o leito de UTI sem um respirador, essa é uma condição essencial. Então, sem esses respiradores, a nossa quantidade de expansão de UTI, essa expansão ela vai estar restrita. As empresas, qual o prazo que as empresas vão ter a partir da publicação do decreto para se adequar a essa obrigação da testagem? Basicamente, as empresas que estão em operação hoje, ou ontem, né, sexta-feira, elas terão 15 dias a partir da data de publicação do decreto. Então, elas terão 15 dias para organizar a sua testagem e deverão fazer depois também, quer dizer, fazer o cadastramento da sua empresa, todos os seus trabalhadores e fazer a comprovação por meio informático, por meio virtual, né, de todo esse processo. E deverá também, né, apresentar a cópia da nota fiscal de compra dos testes e, eventualmente, da prestação de serviço que alguma entidade faça para a empresa. Então, essa é a nossa lógica, de trazer o setor privado para nos ajudar nesse momento tão importante para buscar identificar aqueles que estão positivados, eventualmente eles precisam ficar em quarentena, isolamento, né, para evitar a propagação da doença. Então, é uma busca, né, de reduzir esse R0 e uma busca também de evitar, né, que esse pico seja uma coisa brutal e esteja bem acima da nossa capacidade de enfrentá-lo. Francis Teixeira, da Meio Norte. Esqueci de dizer também, desculpa, que em relação àquelas empresas, aquelas serviços, estabelecimentos que porventura vierem a trabalhar, retomar, como é o caso dos ambulatórios da saúde, eles só poderão retornar se todos os seus trabalhadores estiverem devidamente testados e devidamente registrados junto à Prefeitura Municipal de Teresina. O Francis, da Meio Norte, está perguntando se há alguma perspectiva de como e quando seria esse rodízio de veículos no centro. Seria por placas? A ideia está sendo debatida. Nesses próximos dias nós vamos ter um debate mais intenso. Acredito aí que na próxima semana nós devemos colocar para a população. No primeiro momento vamos ter uma parte mais pedagógica, a parte mais punitiva, mais dura, e vai ficar para o momento posterior. Mas é necessário que a gente possa debater essa tese, né? Inclusive, hoje, com essa história de mídias sociais, rapidamente, quando a notícia se espalhar, nós vamos ter muitas ideias que não estão boas e outras ideias legais que, eventualmente, a gente possa utilizar. Aliás, as mídias sociais hoje servem para muita coisa, e também serve para balão de ensaio, né, de ideias que, eventualmente, possam ser utilizadas. Só perguntando, a Carliane perguntando se já tem um site que as empresas vão ter que cadastrar seus funcionários. Oi? Se tem um site já para que as empresas cadastrem seus funcionários. Isso, o site consta do decreto, e a partir de amanhã esse site já vai estar, juntamente com a publicação do decreto, o site já vai estar em funcionamento, né? Ele vai servir justamente para isso. Primeiro, para que as empresas possam cadastrar e colocar a relação dos seus trabalhadores, que foram devidamente testados. Segundo, um segundo momento importante, para que elas possam monitorar os sintomas dos seus trabalhadores. Então, a responsabilidade do supermercado é monitorar todos os dias os sintomas dos seus trabalhadores. Estão com tosse, estão com febre, vai ter a obrigação de testar a temperatura todos os dias, se estão sentindo falta do paladar, falta do olfato, se estão tendo dor de cabeça, dor no corpo, dor na junta, enfim, se estão com falta de ar. Então, ver os sintomas do trabalhador e 2 vezes por semana
basicamente, esses dados referentes a essa avaliação dos trabalhadores têm que ser informados para a Prefeitura Municipal de Teresina para a sua vigilância sanitária, para que nós possamos monitorar. E, ao mesmo tempo, a partir da avaliação, os empresários, obviamente, têm responsabilidades em relação a esses trabalhadores, ou seja, aí devem ser encaminhados ou para uma unidade de pronto atendimento para que, eventualmente, esses trabalhadores sejam vistos por um médico e, portanto, possam ter a sua análise mais pormenorizada. Perfeito.